Olá pessoal, tudo jóia com vocês? Espero que sim. Bem-vindos à aula 7 do terceiro ciclo. Aqui é o professor Michael, professor de estudo orientado. Bom, o que estudaremos hoje? O tema que estudaremos hoje será sobre desenvolvimentos de bons hábitos para estudar. Beleza? Primeiramente, pessoal, para desenvolvermos bons hábitos para estudar, precisamos identificar os maus hábitos. Tá? E o principal fator que leva a termos maus hábitos é a procrastinação. Tá? Então aqui fica uma indagação, uma pergunta para vocês se responderem a si próprio. Tá? Você se acha uma pessoa procrastinadora nos estudos? Você saberia me responder esta pergunta? Sim, sim, bacana. Se não, vamos aprender um pouco mais a seguir. Veja essa situação. Você tem algo para fazer, mas, por exemplo, você vai tomar café, depois vai ler e-mails, entra nas redes sociais, acessa um conteúdo qualquer, volta para as redes sociais novamente, vai buscar água, bate papo com um colega, tá? Volta para a sua mesa e aí você percebe que não fez nada ainda, né? Se acontece ou já aconteceu algo parecido, com você, sim, você tem sinais de uma pessoa procrastinadora, certo? Essas são algumas características das quais atrapalham a produtividade nos estudos e também até na vida pessoal. Mas afinal, o que é procrastinação? Vamos aprender um pouco mais sobre essa palavrinha? A palavra procrastinar se resume em adiar uma ação, deixar para depois. O dicionário Primeirão, da língua portuguesa, define como procrastinar, É a conjugação do verbo que vem do latim procrastino, que é do verbo transitivo, Que ou seja, deixar para depois, igual adiar, postergar, protrair, antecipar, E do verbo transitivo, usar de delongas, delongar, demorar, postergar, abreviar, acelerar, despachar-se, Essa é a definição de acordo com o dicionário Primeirão da língua portuguesa. Segundo um estudo do especialista em produtividade, Christian Barbosa, os brasileiros têm pouca habilidade para administrar o tempo, tá? E tem como hábito procrastinar, Ou seja, isso já está praticamente inserido na cultura do brasileiro, O hábito de procrastinar. E a pesquisa realizada com cerca de 4.000 pessoas revelou que 97,4%, delas adiam suas tarefas e que 62% afirma que a internet, A internet é o principal fator responsável por postergar, adiar suas tarefas profissionais ou pessoais, E que 71% deixa tudo para fazer de última hora, Como aquele velho ditadinho brasileiro. O brasileiro sempre gosta de deixar para a última hora, mas isso não é legal. Por que isso não é legal, pessoal? Acaba que a tarefa, aquela determinada função que deve ser executada por você ou por outra pessoa, não é feita com qualidade, porque foi feita na última hora, com poucas horas, para serem feitas. E nada que é feito de última hora sai legal, sai 100%, sai com qualidade. Porque você acaba esquecendo pontos importantes, acaba deixando de corrigir, deixando de incrementar algo ali que realmente agrega valor. E por isso que não é legal deixar para a última hora, como a maioria dos brasileiros fazem, de acordo, com o ditado popular. Procrastinar atrapalha. E por que isso atrapalha? Na constante necessidade de nos mantermos atualizados, de conciliar diferentes tarefas da escola ou em casa, é inevitável que deixaremos algo para depois. Tá? Isso é inevitável, é normal. É praticamente como se fizesse ali fazesse parte da natureza do ser humano. Tá? Porém, qualquer hábito que atrapalhe o seu rendimento e confiança trará consequências para a sua vida. Tá? Por quê? Diminui a qualidade de vida. Tá? E aqui falamos tanto quanto a saúde física quanto a mental, pessoal. Tá? Deixar para a última hora causa estresse, causa preocupação, causa ansiedade, certo? Então, se você já fazer logo uma tarefa, fazer um exercício, estudar o que deve ser estudado naquele dia, você vai se livrar daquilo, daquela tarefa, e você não vai ficar ansioso, não vai ficar preocupado que deve executar, ainda naquele dia para você não ficar atrasado, por exemplo, entendeu?
Então a pessoa que tem aquela mania do depois eu faço, né, está sempre preocupada com o prazo de entrega e fica ansiosa, né, se de última hora irá conseguir cumprir a tarefa, ela terá realmente ali mau desempenho, tá? E ela também prejudicará, né, sua saúde física e mental. E muitas das vezes precisa fazer hora extra para entregar no tempo, tá? Impedindo que aproveite essas horas para descansar ou fazer outras atividades, tá? Por exemplo, você, né, tem que entregar uma atividade amanhã e você tem que fazer tudo hoje praticamente, tá? É um exemplo. Você vai ter que usar todas as horas desse dia, né, para estar fazendo essa tarefa para que amanhã você entregue, né, para o professor. E muitas das vezes tem gente que estuda até determinada hora da noite, né, ou passa de determinada hora da noite que ela deveria estar descansando ou dormindo, né? Isso acaba o quê? Prejudicando a saúde física e mental, tá? Ela estuda mais do que devia, tá? Se ela tivesse ali dividido corretamente, feito quando o professor pediu, né, e deixado para terminar algum dia depois, né, somente para terminar, mas adiantou a tarefa ali no começo, né, ela não vai ter tanta dificuldade, né, não vai ter aquela correria para fazer a atividade logo, certo? E isso aí vai ajudar bastante, né, para que ela não tenha, né, eh, que seja prejudicada, né, a sua saúde mental, porque ela vai ficar preocupada, ela vai ficar ansiosa, né, vai ficar com medo de não entregar essa atividade para o professor, tá? E isso prejudica bastante a qualidade de vida, certo? Então, o que é correto? Você fazer tudo, né, no momento certo que foi estipulado, porque ela vai ter um tempo, né, específico, tempo de sobra para você fazer, certo? E segundo aqui, causa frustrações e conflitos, né? Por quê, pessoal? No ambiente de trabalho, no ambiente escolar, essas pessoas, né, demonstram alguém que não sabe administrar o tempo, certo? Então, um aluno que deixa para fazer tudo de última hora, o que aparentemente ele já consegue dizer que ele não consegue administrar seu tempo, né? Não consegue seguir sua agenda, não consegue seguir um cronograma, certo? E isso aí geralmente é por falta de preparo, tá? Que está sempre justificando que deixou para a última hora, mas realmente todos nós temos a mesma 24 horas do dia, né, para executar as tarefas, certo? Então, se você realmente dedicar as horas que estão destinadas para estudar, para resolver exercícios, para pesquisar, né, para tirar dúvidas ali, vai dar certo, pessoal, porque as horas são realmente essenciais, né, para os estudos, porque as horas que foram estipuladas para serem estudadas, né, devem ser dedicadas para o estudo. Se você deixa realmente acumular 2 dias, por exemplo, você, você tem 2 horas do dia para estudar, mas aí você acumula 2 dias, mais 2 dias, mais 2 dias. Então aí já vai o quê? 2 dias, já vai 4 horas, mais 2 dias, mais 4 horas, certo? Aí vai 8. E mais 2 dias, mais 4 horas. 12 horas do dia que você poderia ter feito essa atividade, mas não fez por quê? Porque você deixou acumular, né? Porque você acha que vai dar certo fazer num dia só, mas aquilo ali acaba causando acúmulo, causa estresse, certo? Bom, pessoal, vou deixar aqui 6 dicas para vocês evitarem a procrastinação, tá? São dicas básicas, mas se vocês seguirem, dá certo, ok? Bom, primeiro, listar as tarefas. Criar uma lista, né, irá ajudar você e também facilitará, né, o controle das tarefas diárias e também priorizar o que não pode ser adiado. Tá? Então, se você anota tudo certinho na agenda, né, cria listas específicas, né, isso ajudará que você mantenha o controle sobre tudo aquilo que deve ser feito ou aquilo que já foi finalizado, certo? Segundo, defina prazos. Definir uma data para entrega irá diminuir as chances de deixar para depois. Caso o trabalho, caso, né, o estudo, o exercício que está sendo executado é complexo, que ele requer muito tempo, por exemplo, dividir em etapas, tá? E dê um prazo maior para cada tarefa é adequado, certo? Se uma tarefa, por exemplo, é muito difícil, você pode fazer um pouquinho hoje, tá? E depois um pouquinho amanhã, tá? Depois mais um pouquinho no dia seguinte. Isso faz que de pouquinho em pouquinho a tarefa vá sendo concluída. Quando você for ver, né, ela já está concluída, certo? Então você não precisa realmente cobrar para que seja feito tudo de uma vez. Você pode dividir em etapas, né, para que não sobrecarregue. Terceiro, evite distrações. As distrações são gatilhos para a procrastinação, certo? Né? Como eu disse lá no comecinho, né? Quando você se distrai, né, vendo as redes sociais, né, buscando algo, conversando com um colega, né, fazendo aquilo que te dá prazer, mas você deve executar o que você deve executar naquele momento?
a atividade, certo? A atividade muitas das vezes não pode ser algo prazeroso para você, mas você deve executá-la, né, para que você tenha aproveitamento, certo? Então, evitar as distrações é muito importante, certo? Eliminar, tá, os ladrões de atenções, né? Por exemplo, deixar o celular perto, né? Fazer atividades perto de outra pessoa, né? Fazer atividades perto da televisão, certo? Isso aí é um ladrão de tempo, de atenção, né? Isso faz que você, né, se distraia, tá? Ou seja, deixe só essas tecnologias, né? Deixe essas distrações de lado, né? Por exemplo, você pode pegar um local ali específico, um local tranquilo para estar fazendo suas tarefas. E isso vai evitar, tá, que essas distrações atrapalhem você. Quarto, comece pela pior tarefa. Como assim? Iniciar, né, por aquele trabalho, aquela tarefa que você acha mais desagradável, né, que você não gosta muito, por exemplo, para que você consiga se livrar dele quanto antes, né, e possa realizar depois as mais fáceis, é o indicado, tá? Por quê? Quando você faz as tarefas, por exemplo, as mais fáceis, né, você vai executar sem problema algum, sem problema, sem dificuldade. Mas aí você já, né, desgastou um pouco a sua mente, né, usou um pouco daquele seu tempo disponível e quando você for executar, por exemplo, aquela tarefa mais difícil, né, aquela motivação, aquela força de vontade vai estar menor, né? Isso acaba que a procrastinação tome de conta, tá? Então, o que é correto? Você fazer os exercícios, estudar aquela matéria, por exemplo, que você não gosta muito, tá? Eu sei que é quase impossível, né, nós gostarmos de todas as matérias, mas todas elas são essenciais, certo? Mas tem aquela matéria que nós temos menos afinidade, né? Temos aquela dificuldade a mais, né, em aprender, em assimilar conteúdo, certo? É por ela que devemos começar, né? Começamos por ela, né? Nós temos ali mais motivação, né, mais tempo para se dedicar a ela e quando terminarmos, né, vai sobrar somente aquela, por exemplo, que temos mais afinidade, aquela matéria que mais gostamos, e será mais fácil, né, de estar executando as suas atividades, né, de estar estudando ela. Quinto, crie recompensas, né? Um grande incentivador é criar um mecanismo de recompensa, tá? Pense em um prêmio e você cumprindo ele, tá? Você desfrutará dele, caso contrário, você deverá escolher uma penalização, mas não adie sua pena ou cumpra já. O que isso quis dizer, pessoal? Por exemplo, se eu estudar 3 horas por dia, né? Depois que eu estudar 3 horas por dia, eu posso depois mexer nas redes sociais, né? Depois que eu estudar 3 horas por dia, eu posso praticar um esporte, né? Depois que eu estudar 3 horas por dia, eu posso, né, descansar, posso ir visitar os amigos, conversar com meus amigos. Isso que é uma recompensa. Mas você só deve ser recompensado se você conseguir, né, executar o que foi realmente ali organizado, né, o que foi realmente ali anotado para que você execute naquele dia, tá? E se você não conseguir, né, executar, né, não fazer a atividade, você não deve se recompensar, tá? É um sistema de recompensa que você mesmo deve, né, monitorar, certo? E sexto, não seja multitarefa, né? Não queira fazer tudo ao mesmo tempo. Realizar muitos projetos, né, muitas atividades simultaneamente, né, fará alternar entre uma tarefa e outra, tendo que optar por qual realizar agora. Ou seja, você querer fazer duas tarefas ao mesmo tempo não é indicado, porque isso pode, né, realmente prejudicar seu rendimento, isso acaba atrapalhando sua atenção. O certo é você focar, se dedicar em uma tarefa só, né, em fazê-la o mais rápido possível, para que você faça a próxima. Isso vai fazer com que o seu rendimento em cada tarefa seja maior, que você aprenda de verdade. Não é porque você consegue estudar duas tarefas ao mesmo tempo que seu rendimento, né, a sua assimilação de conteúdo está sendo correta. Se você se dedicar somente a um conteúdo de uma vez, né, você verá que o seu rendimento, a sua assimilação, a sua aprendizagem será melhor. Certo? Bom, pessoal, agora eu vou passar aqui um vídeo, tá, um pequeno vídeo, que vai demonstrar, tá, um pouco sobre a procrastinação. Ok? Vamos lá? Procrastinar significa adiar intencionalmente o início ou término de alguma coisa que você ia fazer, apesar de saber que essa pode não ser a melhor decisão. Ela é uma forma evitativa de enfrentar o estresse que tende a piorar a situação a longo prazo. Um dos principais fatores que levam alguém a procrastinar é o quão desagradável é aquilo que precisa ser feito. Outro fator é o quão distante no futuro a pessoa se beneficiaria de fato por fazer aquela tarefa.
quanto mais distantes estiverem os benefícios, maior tende a ser a procrastinação. As pessoas procrastinam há muito tempo já, mas tudo indica que desde a Revolução Industrial temos procrastinado cada vez mais. Embora consigam se sentir melhores no presente, a longo prazo, procrastinadores se estressam mais, tiram notas mais baixas e podem ter uma saúde pior do que pessoas mais disciplinadas. A procrastinação pode custar mais caro também. Uma pesquisa indicou que, em média, os americanos gastaram $400 a mais do que precisavam em 2002 por enrolarem para fazer suas declarações de imposto e cometerem mais erros em decorrência disso. Todo mundo procrastina, mas nem todo mundo é um procrastinador. Alguns dados indicam que cerca de 20% das pessoas são procrastinadores crônicos. Essas pessoas sofrem grandes prejuízos por procrastinarem nos estudos, no trabalho e nos relacionamentos. Essa tendência a procrastinar costuma ser estável ao longo do tempo. Em parte, essa estabilidade pode estar ligada a fatores genéticos, já que gêmeos idênticos tendem a ser mais parecidos entre si do que gêmeos fraternais quanto à propensão a procrastinar. Se você quer procrastinar menos, aqui vão algumas dicas. Uma coisa importante é tirar da cabeça a ideia de que você precisa estar com vontade de fazer algo para fazer algo. Não nos sentimos bem o tempo todo, mas podemos fazer o que precisamos mesmo assim. Você pode aprender a dar menos importância para os seus sentimentos na hora de fazer uma tarefa. Não vai ser tão agradável quanto ir assistir um filme, mas vai te ajudar a alcançar metas mais importantes a longo prazo. Se você tem uma tarefa complicada para fazer, tente dividi-la em partes menores e mais simples. Por exemplo, se você precisa entregar um trabalho grande, divida ele em várias partes pequenas que você poderia começar a fazer agora e faça a primeira e mais simples delas. Assim, você pode progredir aos poucos na tarefa. Isso pode fazer você se sentir bem e te motivar a continuar progredindo. Você pode se dar um prêmio por cada progresso que alcançar, como um descanso de alguns minutos, o que também pode incentivar a sua produtividade se você usar o bom senso. O seu ambiente de trabalho também é importante. Ter o seu e-mail aberto em um computador ou um celular conectado à internet enquanto tenta realizar uma tarefa pode diminuir a sua produtividade. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje, tá? Espero que tenham assimilado o conteúdo, tá? E, pessoal, eu deixei uma atividade, tá? Referente a essa aula de hoje no GR8, tá? Preciso que vocês respondam, tá? Para vocês estarem complementando o conteúdo. E também podem estar fazendo a leitura, tá? Da apostila que eu deixei disponível na plataforma juntamente com essa aula, ok? Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo no fórum do GR8, que eu estou à disposição. Bons estudos e até a próxima aula.